Sejam bem-vindos ao canal de Virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Meu nome é Martim, mas pode me chamar de Gringo. Sou jornalista e publicitário, mas o quadro de hoje é Gringo Opina. Assim que minha profissão não vai contar, e sim o que vai contar é a minha opinião. Se você pensar ou opinar diferente a mim, por favor coloque nos comentários qual é teu pensamento sobre esse tema, sempre sem ofender, porque cada um tem sua opinião. Ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! E o tema de hoje é super polêmico e super gostoso de discutir. É aquela discussão sobre se o torneio intercontinental tem o mesmo valor ou é a mesma coisa que o Mundial de Clubes. E como sempre nesse quadro Gringo Opina, vamos a falar sobre os argumentos das pessoas que estão contra e as pessoas que estão a favor, e depois de tudo isso eu vou dar a minha opinião. Vamos a começar com as pessoas que estão contra a unificação que aconteceu em 2017, onde a FIFA garantiu que torneios intercontinentais e mundiais de clubes são a mesma coisa. Então vamos a começar pelo primeiro argumento, que é que a Intercontinental não foi organizada pelo maior regente do futebol mundial, que é a FIFA. Como vocês bem sabem, a Intercontinental nasceu no ano 60 e terminou no ano 2005, organizada primeiramente pela Conmebol e pela UEFA, ou seja, as organizações europeias e sul-americanas, e depois do ano 80 até o final foi organizada pela Confederação Japonesa de Futebol, claro, sempre apoiadas pela Conmebol e a UEFA. Então, obviamente, as pessoas que defendem que isso não é o mesmo é porque não foi organizado pela FIFA, por mais que a FIFA dava o visto bom, obviamente, para poder ser disputado esse torneio, ou seja, são torneios oficiais com o aval da FIFA, organizado por duas confederações de futebol e também, obviamente, ajudadas pela Confederação Japonesa de Futebol. Muito interessante a falar é porque a organização japonesa entrou, que vamos vir para aqui quando estamos defendendo o torneio. Então, primeiro ponto é que não foi organizado pela FIFA. Segundo ponto é porque só duas organizações defenderam o torneio, ou seja, o Mundial teria que ser o melhor do mundo, mas no momento só duas organizações estavam disputando o torneio. Sendo que no ano 60 já existia a Confederação Africana de Futebol e a Confederação Norte-Americana de Futebol, que tentaram no ano 60 entrar no torneio para fazer um Mundial de Clubes, mas que não foi permitido por várias razões que vão a vir depois. E obviamente hoje em dia no Mundial de Clubes você tem as 6 organizações, as 6 confederações mundiais, de Oceania, de África, da América do Norte, da Europa, de Ásia e obviamente de América do Sul. Se está faltando alguma, coloquem aqui nos comentários. E esse é outro argumento super importante das pessoas que estão contra. Falam como que pode você se proclamar campeão mundial se você não disputou contra todos os times campeões das suas respectivas confederações. Outro ponto fundamental é a forma, o formato do torneio, que antigamente, até o ano 80, se disputavam partidas idas e voltas entre os campeões da Libertadores e da UEFA, Champions League hoje em dia, e a partir do ano 80 foi disputada a partida única em Japão. Obviamente, quem vê futebol sabe que o Mundial de Clubes hoje em dia se organiza com um campeonato muito mais abrangente, muito maior, com quartas, oitavas e assim pela frente até chegar à final. Então, obviamente, por ser um torneio com dificuldade diferente e com organização diferente, tem que ser considerado outro torneio. E assim por frente, obviamente, aquelas pessoas que defendem essa teoria de que são coisas diferentes, pelo geral, são campeões, novos campeões, que não têm intercontinentais suficientes como para garantir uma supremacia no mundo. Já estou opinando aqui, tá, gente? Mas, pelo geral, aquele que defende, não, o Mundial é muito mais importante e Intercontinental é um torneio de segunda classe, pelo geral, são campeões dos últimos 20 anos, que vão, obviamente, a defender que aqueles que ganharam antes esse tipo de torneios não têm o valor que têm os novos campeões. Agora vamos a defender aqueles que falam que são a mesma coisa. Por exemplo, o que defendem isso é que, na época, não existia outro torneio de importância, como, por exemplo, existia-se a Intercontinental, ou seja, a FIFA não organizava seu próprio torneio e a Conmebol e a UEFA um torneio diferente, um torneio à parte, como para poder falar, existe o oficial que é da FIFA, existe o nosso, que é o segundo em categoria. Não existia outro. E mais, a Libertadores e a Conmebol já vinham
tentando organizar vários torneios antes. Por exemplo, a CBF organizou a Copa Rio Internacional, que foi reconhecida há pouco tempo atrás como Mundial de Clubes. Também existiu o Mundialito, o Mundial em Venezuela, o Mundialito de Clubes em Venezuela, onde, por exemplo, o Botafogo foi 2 vezes vice-campeão. Curiosidade, jogando contra Barcelona e contra Real Madrid. Isso é muito interessante. Se alguém quiser saber mais, por favor, botem nos comentários se querem que eu fale sobre esse Mundialito. E, obviamente, torneios intercontinentais. Já existia a Copa Lipton na Itália, que foi o primeiro torneio internacional que tentaram de clubes, mas nada oficial. O único que foi avalado por torneios internacionais e, obviamente, garantizados por confederações foram a Libertadores e a UEFA, que se juntaram para fazer o Mundial, que era chamado de Intercontinental. Outro dos argumentos que mantém as pessoas que defendem que são a mesma coisa Intercontinental com o Mundial é que o fato de ter 2 organizações querendo participar não conta em nada, já que não tinham peso nem relevância nenhuma, tanto como já falamos, a Confederação Africana como a Norte-Americana. E é só abrir os olhos e ver o que está acontecendo hoje em dia, nesses 20 anos de Mundial de Clubes, que supostamente todo mundo participa e todo mundo chega longe e todo mundo tem a chance de sair campeão. E nesses 20 anos, somente um time em 2010, que não era sul-americano ou europeu, chegou a uma final e obviamente perdeu contra a Inter de Milão. Então, esse argumento também não conta para desprestigiar os 2 maiores campeões da época. Sim? Outro era que a FIFA não se metia em clubes. A FIFA sempre organizou seleções, Então, quando foi proposto tudo isso, o que fazia a FIFA era dar um tique, um sim, está confirmado, vocês podem fazer, vocês têm meu apoio, mas a FIFA não organizava torneios de clubes na época. Então, o fato de hoje em dia a FIFA querer fazer um negócio, querer ganhar dinheiro, relevância, importância e querer absorver todas as competições de futebol, não pode quitar a importância que se teve esse torneio e que sim foi dado o aval, o ok, da FIFA. Então, o fato de a FIFA hoje em dia organizar um torneio mundial não quita que na época a FIFA não queria organizar e que o único torneio mundial de futebol que existia era a Intercontinental, ou seja, um campeonato de sumamente importância. Então, o fato já estão. Aqueles que defendem pelo fato da FIFA não organizar, pelo fato de ser diferente a disputa, pelo fato de não ter todas as confederações, os que estão a favor, falando que era o único torneio organizado oficialmente, o maior de todos, e obviamente que outras confederações existam não tem peso nenhum, porque até o dia de hoje se vem demonstrando que não iria ser nenhuma diferença. São esses argumentos que as pessoas têm. Agora vamos a falar sobre a minha opinião, que é para isso que vocês estão aqui, espero. E é a seguinte, para mim, são a mesma coisa. E o principal argumento que eu tenho é que você não pode brincar com a ilusão e a história já vivida. A ilusão e a história vivida pelos jogadores, pelas instituições e pelos torcedores. Porque no ano 60, 70, 80 e 90, e obviamente no ano 2000, aquele time que ia disputar a Intercontinental era considerado tanto pela mídia, pelos torcedores e pelo mundo como o melhor time do planeta. Não tem outra, você não pode quitar aquele jogador que foi campeão mundial com o nome Intercontinental falar hoje em dia que não presta. Porque é o mesmo que falar que o dia de amanhã vão a povoar a Antártida ou Antártica e que aí vão ser novos continentes com novas confederações e que todos os torneios anteriores não contam ao mesmo tempo pela disputa. Você não pode vir e falar que o Brasil não é pentacampeão pelo fato de hoje em dia estar jogando um Mundial com 36, 48, 50 times como o Infantino quer fazer, e então o torneio 70, que foi disputado por 16 times e somente teve um par de fases, não conta. Ou tirar torneios da Argentina, por exemplo, como eram disputadas a Copa do 78 com 2 grupos semifinais, o melhor jogamos na final. Então a forma de como foi disputada, se trocar o dia de amanhã, não pode quitar a importância disso. Ou seja, o fato de hoje em dia estar a 6 confederações jogando um torneio mundial não quita a importância de que antigamente isso era o torneio mais importante. Isso aconteceu na história. Então, esse livro que vai demonstrar em outro vídeo como o Uruguai é 4 vezes campeão mundial, mas a FIFA apagou da história dos campeonatos do mundo no ano 54 com o livro da história das Copas Definitivas do Mundo, feito pelo Jules Rimet. Vamos a falar depois sobre isso, mas se vocês perceberem,
O escudo do Uruguai tem 4 estrelas por 4 mundiais, que a FIFA deu, mas que ainda tem controvérsia declarando ou não declarando isso como Copa do Mundo. Mas aconteceu mesmo, as regras mudaram e por mais que a FIFA organizou isso, se perdeu entre tudo. Eu espero que vocês entendam o que eu quero falar. Zico foi ao Mundial, a ganhar um Mundial pelo Flamengo? Claro que foi! E ele é campeão mundial até hoje em dia. Você não pode apagar isso. Você não pode falar que, por exemplo, o Hugo de León do Grêmio não foi campeão mundial. Porque na época, tanto jornalistas, como organização, como o mundo inteiro tinha isso concebido como Copa Mundial, por mais que o nome seja Intercontinental. Então eu acho que apagar isso da memória do jogador, que foi quem ganhou, é péssimo. Do torcedor que foi e torceu, é péssimo. Para mim, isso é a mesma coisa. E o fato da FIFA querer começar a fazer dinheiro organizando o Mundial de Clubes, depois de ter anos de não querer encostar em clubes, é mostrar clara de que hoje em dia o Mundial de Clubes é um negócio, tanto assim que hoje em dia vai mudar. Então, agora com a nova organização do Mundial de Clubes, com 48 times, não sei quantos times vai ter, tantos grupos, uma vez disputada a cada 4 anos, juntando a Copa das Confederações com o Mundial de Clubes, e vai ser uma coisa nova. Ou seja, isso significa que os Mundiais de Clubes disputados e ganhos pelo Corinthians, ganhos pelo Inter, não vão contar mais? Será que todos aqueles campeonatos mundiais que ganhou o Real Madrid não vão contar mais? Estamos contando a história cada vez mais dos mais poderosos, que são times europeus que vêm cada vez ganhando mais torneios intercontinentais, hoje em dia chamados mundiais. Estamos defendendo cada vez mais isso, que cada vez mais importância tenha naqueles times que mais dinheiro e poder tenham, para ser cada vez mais campeões. E apagar a história bonita da nossa América do Sul, com grandes jogadores, com grandes times, com grandes campeões. Então, essa é a minha opinião. Para mim é o mesmo, você não pode apagar a história. O que foi conquistado em quadra não pode ser apagado por cartolas lá na Suíça. Então, para mim, é definitivo. São a mesma coisa, porque os jogadores foram a jogar um torneio que nem a FIFA organizava no mesmo tempo. Porque se a FIFA tivesse organizado no ano 1960 um campeonato mundial de clubes ao mesmo tempo que organizou a Conmebol e a UEFA o outro campeonato, eu entenderia que o oficial era da FIFA. Mas a FIFA entrou 40, 50 anos depois, não conta. Não conta para mim. Se você pensar diferente, por favor, coloca aqui nos comentários. Obviamente, toda a história que chegou a isso é enorme, como por exemplo o campeonato Lipton na Itália, foi o primeiro torneio internacional de clubes, que não conta. Também tem, por exemplo, uma Copa que é fantástica, que depois vamos a falar, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários o que eu acho sobre a Copa Rio Internacional, que foi o primeiro organizado. Muito legal a história, como isso até inspirou a Copa de Campeões, a Champions League. A Copa Rio inspirou a Champions League. E obviamente outro mundialito, que foi um mundialito de Venezuela, onde também tentou fazer uma organização, mas por ser por empresa privada não conta como um torneio oficial. Torneio super interessante, onde o Botafogo saiu 2 vezes vice-campeão, disputando nada mais e nada menos que o torneio contra Barcelona e contra Real Madrid. Se vocês quiserem saber também sobre isso, vamos a fazer outro Gringo Opina sobre isso. Espero que tenha sido suficiente. Os argumentos pró e contra, se faltaram, por favor, coloque aqui nos comentários. E se você pensar igual a mim, dá uma moralzinha aqui, se inscrevendo no canal e dando um like. Se você pensar diferente a mim, dá a tua opinião, que de repente consigo enxergar diferente do que eu já vinha pensando. E obviamente também se inscreve no canal. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Em Lisboa, o título mundial de clubes. A equipe brasileira. Capacity crowd from National Olympic Stadium in Tokyo, Japan. Official FIFA World Championship Soccer Competition.